Bom demais, gente! Estamos de volta aqui com mais uma edição do programa Papo Digital da segunda temporada. Quero agradecer aqui demais a audiência que a gente tem tido e recebido aqui nas edições e nos comentários para essa edição aqui, que eu sei que tem muita gente ansiosa. E olha, ansiosidade não é uma inteligência emocional, hein? E hoje nós estaremos aqui com o mestre da inteligência emocional para falar com a gente. Quero também aproveitar para dizer para você que no meio da nossa transmissão, você terá a possibilidade de participar aqui de uma pesquisa também. Vai aparecer para você aqui um QR Code para que você interaja com a gente. Além disso, você pode mandar as suas perguntas, tá bom? Estará aberto para você aqui mandar pergunta e interagir com a gente. Vou receber sua pergunta aqui e vou passar para o nosso querido convidado responder para a gente ao vivo. Você que está na rede social, também se quiser participar, acessa pela plataforma do papodigital.321.com.br e por lá você também consegue mandar a sua pergunta, tá bom? E assim a gente consegue garantir que você possa participar. Para não perder mais tempo, vou trazer já aqui o nosso convidado, amigo, escritor do livro Atitude que te Move, e vai falar com a gente hoje sobre liderança humanizada. Bem-vindo, PA. Eu que agradeço o convite. Aliás, você fez algo aqui que falou assim que a gente vai responder todas as perguntas. E vamos, nós dois. As perguntas que eu não souber responder, ele vai responder. Então, gente, aproveite, faça qualquer pergunta. Mas assim, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui, um espaço maravilhoso. E me aguarde que eu vou voltar, viu? Uau. Tive a oportunidade de manhã aqui, passar uma manhã com toda a equipe do Cris, aqui da Fernanda, a equipe comercial. A gente falou muito sobre esse mundo que exige essa humanização, esse mundo que exige mais inteligência emocional, e foi um bate-papo tão conectado. Foi. Não, e é muito rico, né? Porque quando a equipe junta, traz muita reflexão, muita inspiração, e você pôde responder tudo hoje aqui, sim. Tudo que foi, né, questionado aqui, o PA conseguiu trazer para a gente, e assim, com muita leveza, e é o objetivo, você que já acompanha o nosso programa sabe que é o objetivo desse nosso bate-papo, essa suavidade nas perguntas. Óbvio que eu vou trazer perguntas complexas para você também, né, PA? Pode trazer, vamos lá, vamos conversar aqui. Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso objetivo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o PA é um cara, além de mentor, certo? Empresário, escritor, CEO, quais qualidades mais, PA? É um grande pai, eu diria que acima de tudo um grande pai e um cara muito conectado com família, que eu diria que esse é um valor que eu busco levar até para as organizações no contexto que a gente está falando hoje, da liderança humanizada, performance, desempenho. É muito a minha jornada pessoal e profissional, né? Hoje também eu tenho um papel, que eu exerço como investidor lá na BR Angels, como investidor anjo também, que é uma jornada que eu mais aprendo do que contribuo. Então, assim, hoje, aos meus 50 anos, eu posso dizer que assim, eu vivi muita experiência na minha vida para entender o que é realmente relevante. Quando a gente fala de fazer algo por um propósito maior e mesmo assim você conseguir ser exigente para trazer um resultado e se conectar com as pessoas. Acho que esse nosso bate-papo vai ser sobre isso também, né? Perfeito. Você precisa ver a quantidade de pessoas mandando os comentários aqui. Eu já estou publicando aqui os comentários das pessoas aqui, dizendo boa tarde aqui, que está ansioso, que quer ouvir. Olha, lembra, você pode mandar a sua pergunta e tem vários aqui mandando boa tarde. Daqui a pouco eu coloco a sua mensagenzinha que também é no ar, tá bom? PA, por que liderança humanizada? Isso é bem interessante. Eu diria assim, eu vou responder com uma pergunta. Por que não liderança humanizada? Por que não olhar para as pessoas? Eu vou começar a falar de pesquisas, duas pesquisas extremamente importantes. Uma delas foi feita pela Oracle, não sei se foi há 12 meses atrás ou não, eu até utilizei essa pesquisa, onde as pessoas, elas relatavam que tinham preferência em serem lideradas por robôs ao invés de pessoas, no caso, seus líderes. Gente, em que mundo nós chegamos onde a gente percebe que os liderados estão querendo um robô do que uma pessoa? Sabe que mundo é esse?
um mundo de desconexão de valores, um mundo talvez de apagão de líderes. E a gente passa por esse momento agora. Se a gente se remeter a 10 anos atrás, eu pergunto para vocês, o que não existia, que existe hoje? Não existia o motorista de aplicativo, de Uber, por exemplo, não existia o operador de drone, não existia o gerente de mídia social, não existia o Vibe Manager, que agora tem essa função, você sabia? Vibe Manager. O Vibe Manager, porque é o gerente da vibe no ambiente. Então eu quero provocar vocês, o que vai existir nos próximos 10 anos que não existe hoje? Para a gente olhar para um aspecto extremamente importante, a aceleração digital. Nós não estamos acompanhando essa aceleração digital no nível da tecnologia. Então, o que fica para a gente agora é algo extremamente importante, aprender constantemente. Só que tudo isso gera ansiedade e, consequentemente, uma desconexão das pessoas. Então, a liderança humanizada, ela é necessária para a gente. Sabe essa história, B2B, B2C? Gente, é H2H, Cris. É humano para humano, é olhar para essa humanidade. E não tem nada a ver com ser bonzinho ou olhar para tudo, tá tudo bem, tudo. Não. É você colocar pessoas na agenda, olhar para pessoas, porque pessoas felizes, pessoas conectadas com o senso de propósito vão performar muito mais. Então, liderança humanizada já se falava isso há muito tempo. Só que agora virou bola da vez. Por um único motivo. As pessoas precisam desta atenção. Sabe que... Bom, te conheço há um bom tempo. Conhece. Né? Tenho o prazer de conhecer você há um bom tempo. E até dos cursos, né? Do Alta Performance Pessoal e líder, de diversos cursos de liderança que você já ministrou. É difícil de dissociar essa caracterização de liderança humanizada em você. Porque é nítido de ver a gestão. Você fala de performance o tempo todo, ao mesmo tempo que você consegue manter, sabe, essa questão dessa humanidade, né, esse carisma que você tem. E de onde que vem isso em você, Pia? Tem um preço isso, viu, Cris? Tem um preço, porque às vezes se pode ser confundido com você ser bonzinho. E não tem nada a ver ser bonzinho. Quem trabalha comigo sabe o nível de exigência que eu tenho. O nível de exigência ele é alto. Eu quero excelência, eu quero bem feito, eu quero meta, quero tudo isso, mas eu sou totalmente presente, conectado, preocupado com as pessoas. Eu sempre dou uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta, eu vou lá, eu desenvolvo, todo esse aspecto, erro nessa jornada, faz parte. Mas isso vem de uma questão que as pessoas que mais me desenvolveram tinham isso muito forte. Acho que o aspecto também de valores representados assim do meu pai, da minha família, isso é muito forte para mim. Então, pessoas que me estenderam a mão em vários momentos foram as pessoas que por exemplo, deram as melhores oportunidades e trataram eu como pessoa. Viram os meus valores, viram o potencial que eu tinha. Então isso eu valorizei muito sempre na minha vida. E quando a gente traz isso para o mundo corporativo é maravilhoso. Cris, a gente fica mais de um terço na vida trabalhando. Verdade. Mais de um terço na vida conectado com as pessoas naquele ambiente. Esse ambiente tem que ser, desculpa meu francês aqui, mas tem que ser bom pra catano. Esse ambiente tem que ser assim, de uma forma que você fala, eu estou acolhido, aqui eu posso ser o mesmo, eu posso ter as minhas preferências, eu posso me sentir respeitado e aí eu vou dar o meu máximo. No mundo de grande renúncia. Uhum. Entendeu? Sim. Então, se você está satisfeito, está se sentindo acolhido, posso ser autêntico, não estou vestindo uma roupa para gostarem de mim, gente, eu estou sendo respeitado, é aqui que eu quero ficar. Aí eu vou trazer performance e desempenho. É interessante que você comentou, porque eu percebo durante as mentorias que, aliás, falar de medo sem falar do livro que você escreveu, o livro sobre medo, né? Dance com seus medos. Dance com seus medos. Que o que eu percebo é que, assim, boa parte do medo, né, dos líderes é justamente esse, de repente parecer que é bobo, né? Eu sou meio tolo porque eu estou sendo muito mole, estou sendo muito fácil, não estou sendo alguém que... eu estou cedendo demais. Né? A gente percebe isso. Então, principalmente se for uma liderança mais jovem. A liderança jovem ela fica mais perdida, né? Como é que ela engata com isso, de forma que ela consiga ter a amizade e ainda assim exigir um resultado? Vamos lá, algumas pessoas perguntam para mim assim, como que eu posso criar esse ambiente, né, nesse mundo corporativo e não passar aquela visão, estou sendo bonzinho, não estou focado no resultado. Gente, são as duas coisas. Primeira coisa, eu gosto muito daquela autora, a Amy Edmondson, que ela fala muito sobre as organizações
nos medos organizacionais, da cultura tóxica e principalmente da cultura de segurança psicológica. Então, ela traz um aspecto extremamente importante, só para a gente olhar para este equilíbrio, e eu quero trazer para os medos individuais. O que acontece? Se você não tem exigência, não tem aquele foco constante em trazer resultado, e também não cria um ambiente com segurança psicológica, é uma zona de apatia. Sim. Você não joga esse jogo corporativo, você não funciona. Por exemplo, o estresse, aquele desafio que tem no ambiente, ele gera uma ativação cerebral em nós que faz você atingir um nível de performance. Quanto mais desafio, mais performance. Só tem que prestar atenção nisso para ir para o limite. Mas é isso que nos move. Para você atingir um estado de flow, por exemplo, você tem que ter muito desafio, muito esforço profundo e você alcança isso, que é um estado de excelência. Agora, se você só tiver exigência no ambiente, não tem segurança psicológica, aí é burnout, aí é a grande renúncia, aí você tem um ambiente tóxico que as pessoas não estão felizes, não performam mais, ficam doentes. É cultural isso. Ah, não, PA, aqui a gente se dá muito bem. Aqui a gente coloca a pessoa no centro do negócio. É a pessoa, ok. E a gestão, os resultados? Ah, a gente não olha muito. Excesso de segurança psicológica, menos foco em resultado, porque senão você pode ferir as relações. Ou seja, exagerou. Aí é o que eu chamo da síndrome da equipe apaixonada. Todo mundo se ama, todo mundo se gosta. E o que está faltando? Está faltando exigência, gente. Tem que ter aquele combinado. Porque quando a gente é contratado para uma organização, nós fizemos um acordo. Um acordo de ser reconhecido mensalmente. Sabe qual é o reconhecimento? PA, você vai fazer isso, eu te pago esse salário e esses benefícios. Então, todo mês você vai ser reconhecido por aquilo que está combinado, certo? Tem gente que quer ser reconhecida a mais por aquilo que já estava combinado. Entendi. Você quer ser reconhecido a mais? Entregue mais. Aí você vai ser o quê? É o engajamento. Entrega mais ainda atuando como dono do negócio. Aí você está atuando como protagonista. Seja antiativo, dono do negócio, vestindo a camisa, aí é o conceito da accountability. Então, existe exigência, existe segurança psicológica, e isso gera o quê? Alta performance e aprendizado. Tá. Então, vocês pegaram isso aqui? O teu salário é o reconhecimento mensal para aquilo que está combinado. Trabalho. Perfeito. Qual que é o algo a mais? Faz os seus deveres e obrigações com brilho nos olhos, com entusiasmo, desafiando o status quo. Engajamento. Se empodera, reconhece aquilo, assume a responsabilidade, sabe? Sai um pouquinho da caixa, você está começando a trabalhar o empoderamento. É onde você cresce numa organização, onde você cresce na sua carreira. É essa a relação. Tá. Mas para uma primeira liderança, né, alguém que está assumindo de repente um momento, e assim, a gente tem muitos clientes, né, principalmente quando a gente pensa em varejo. Varejo é muito comum você ter uma liderança mais jovem, né? Você está, por exemplo, o vendedor que virou um líder, por exemplo. Por exemplo. O vendedor que virou um líder ou a primeira líder. Assim, tem um ponto importante, eu acho que em todos os contextos organizacionais. Quando você é um excelente profissional com performance altíssima, você é reconhecido lá, nota A, é 10. Nível de reconhecimento altíssimo. Uhum. E aí o que acontece? Existe uma falta de preparação para esse profissional para assumir uma liderança, se ele quiser, se estiver dentro do contexto da organização. Como não tem essa preparação, virei líder, e agora? E agora você vai ser nota 5, que era 10 como profissional, nota 5 como líder, porque o seu resultado vai ser medido pelo resultado da sua equipe. Pô, eu não quero ser nota 5, eu quero voltar a ser 10. É um trade-off isso, a gente tem que olhar que tem perdas e ganhos. Então você tem que olhar para isso e falar o seguinte, puxa vida, eu quero voltar a ter nota 10. Sabe o que a nova liderança faz? Faz pelo liderado. Fica centralizador, controlador, hands-on, mãos na massa. Ele começa a fazer pelo liderado, ele não desenvolve a equipe não se desenvolve, ele se torna necessário. Gente, é uma mudança de mentalidade muito forte, porque para você ganhar, você vai ter que perder no primeiro momento. O processo evolutivo a gente perde, dá uns passos atrás para poder evoluir. Então, nesse cenário, tem que ter uma aproximação muito grande desse profissional para ele ir desenvolvendo a sua equipe, para ele ter a performance como líder que é vista a partir do desempenho da equipe.
Então precisa de um acompanhamento do líder dele, de todo o processo de preparação da liderança. Você comentou sobre renúncia, né? O Daniel Goleman fala num dos materiais, né, dele, que sensacional, né? Um cara fantástico, né? Ele fala sobre o luto que um líder vive. E aí, quando ele fala desse luto, ele não está falando desse luto, um luto da separação de vida, mas ele está dizendo da separação de um comportamento anterior, né? Então, ele usa, PA, como exemplo, assim, eu sou, então, um líder que não acredito em liderança humanizada e agora eu preciso me adaptar para esse cenário, para ir para a liderança humanizada. Como é que eu faço para me desprender desse antigo comportamento? É luto mesmo. Assim, você já sabe, eu tive a oportunidade de estudar com o Daniel Goleman, eu não sei hoje, mas há 3, 4 anos atrás eu fui o único brasileiro que fez a certificação internacional em coach com foco em inteligência emocional. Foram 2 imersões lá com o Daniel Goleman, mais todo um programa de acompanhamento online. Tive um coach americano, eu fui coach de um americano, foi um processo incrível. E ele traz algo muito forte quando ele fala de liderança, porque toda a questão da inteligência emocional que ele desenvolve é para líderes. Antes de responder a sua pergunta, que ele fala do luto, ele fala o seguinte, que 85% das competências de um líder de altíssima performance é inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional, então? É um conjunto de 12 competências. Autoconsciência, autocontrole comportamental, ninguém controla suas emoções. Você tem emoção, você sente, você tem que escolher que comportamento você vai ter. Isso sim. Então, autogerenciamento das emoções com autocontrole dos seus comportamentos, foco e resultado é uma competência da liderança na inteligência emocional. Empatia, pensamento sistêmico, inspirar pessoas, tudo isso também são competências dentro desse conjunto da inteligência emocional. Então, é da liderança. Então, assim, a importância disso. E ele fala, a liderança ela é contagiosa. E essa história do luto é o seguinte, é a grande pergunta. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Pense em algo que você quer muito, mas algo que está te travando na sua vida profissional para você dar o próximo passo. Serve para a vida pessoal também. O que tem que morrer dentro de você para dar espaço para o novo? É esse luto. Morrer a mentalidade fixa de que nessa empresa sempre foi assim, não precisa mexer. Morrer de que se eu der um feedback para alguém, morrer essa mentalidade, né? Se der um feedback para alguém, alguém não vai gostar de mim. Então a gente está dizendo de ter uma dissociação do nosso ego, do nosso medo, dos nossos medos mais profundos que nos impedem de desenvolver uma competência mais efetiva. Na liderança humanizada, gente, é simplesmente colocar pessoas no centro. A gente passou por uma pandemia que nos deu um estágio de incerteza. O ser humano, na falta de clareza, ele entra num estágio de medo, de pânico, de ansiedade. Então, qual que é a única clareza que a gente pode utilizar nesse cenário? A clareza daquilo que você quer construir. A grande renúncia, ela é resultado disso que as pessoas estão querendo. Elas não querem mais fazer parte de algo que seja tóxico para elas. Tem que ter conexão com propósito, com qualidade de vida. Antes a gente media o resultado das pessoas assim, pelo salário e cargo. É verdade. Agora é o tempo de qualidade que você tem, é o tempo que você tem para cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, das suas emoções, essa questão da liberdade geográfica, liberdade financeira, e depois vem salário, cargo. É um conjunto de outras coisas. Então, o líder e a empresa que conseguir conectar tudo isso, está criando um ambiente saudável e, consequentemente, de performance. Sabe que, até aproveitando esse gancho, né, você conhece o livro do Daniel Pink, Motivação 3.0? O Drive. Drive, perfeito. Ele falava que a motivação 1.0, né, as pessoas, é como na pirâmide de Maslow, Sim. Né, estava lá embaixo na sobrevivência, né, então o que motivava as pessoas era a necessidade básica. Sim. E depois ele veio para uma evolução da 2.0, onde dizia sobre punições e recompensas, né? Aquela ideia da cenourinha, né? Da cenoura. Que até é feito hoje com as crianças, né? Sim, é verdade. E aí, no 3.0, ele fala muito mais sobre propósito, certo? Você acha, por exemplo, que se a gente se depara com gerações diferentes nessa liderança, é mais difícil de trazer esse conceito da liderança humanizada, porque aquele que estava lá no começo, naquele primeiro estilo o segundo estilo de motivação, de recompensa e punição, como é que ele consegue enxergar, será,
uma liderança humanizada? Quem consegue enxergar aqui? O líder. O líder que vem daquela fase, que estava acostumado com aquele estilo de liderança. A gente tem que perceber o seguinte, vamos falar de gerações olhando para tudo isso. Quem que mandava em casa antigamente? Era um homem. Os pais, né? Os pais, inclusive isso. você pega em culturas, assim, minha esposa vem de uma cultura japonesa, né? E tem disciplina, quem senta na cabeceira da mesa. Isso é culturas assim, eu adoro entender as culturas, isso é muito legal. O que acontece antigamente, o pai sentava lá e ele mandava, e tinha aquela questão de direcionar. Você faz isso, existia uma obediência. Existia nessa questão do respeito pelo medo, entre outras coisas. Era assim que funcionava e está tudo certo. Essa geração ainda está trabalhando nas empresas. Está acostumado a receber uma diretriz, uma ordem, obedecer e fazer. Não tem que nem questionar, desafiar o status quo. Aonde? Vamos trazer isso para os dias atuais. Quem que manda em casa hoje, Cris? Hoje são os filhos. Os filhos mandam em casa. Em alguns casos, as mulheres, né? E tanto faz. Assim, as mulheres sempre. Sempre. Não, mas assim, independente disso, não tem nada a ver com gênero. Sim. Isso tem a ver com momento cultural. As crianças direcionam as nossas vidas. Você vai escolher para onde você vai viajar de acordo com o que os filhos vão escolher. Você vai escolher o que vai fazer os filhos. Então você fala isso para o filho e fala, por que eu tenho que fazer isso? Mas de que forma eu tenho que fazer isso? E questiona. Esses filhos estão hoje no mundo corporativo. E aí o líder fala, direciona para fazer algo, ele fala, por que eu tenho que fazer isso? A geração que está acostumada a obedecer, quando vê esse comportamento, acha que é uma falta de educação. Uhum. Essa geração, quando enxerga desta cultura que obedece, fala, como assim? Por que isso? Esse aqui quer saber o porquê das coisas. A pergunta porquê leva para o significado. Propósito. O nível de consciência desses jovens é um nível de consciência de viver o propósito. É essa a questão. Não vai mandar fazer uma planilha eletrônica se não der o porquê. Então é simplesmente uma questão de conexão e entendimento. Talvez desse lado é desaprender algumas coisas para dar espaço, que é a questão do luto, aprender algo novo. Esse lado é trabalhar uma adaptabilidade. Ontem eu falei, estava num grupo de executivos lá em Itajaí, e eu dei exemplo de uma metáfora que eu contei uma vez, quando se fala de gerações, para trazer isso para o ambiente. Porque eu cansei de trabalhar há muitos anos atrás o convencimento dos líderes junto com os trainees, para os dois mundos se entenderem. Que, na realidade, é pegar o melhor dos dois mundos. Tem uma pessoa que trabalha há 30 anos numa empresa, está acostumada a fazer, tem muita experiência. Tem um jovem que tem lá 2 MBAs, fala 4 idiomas, com muito conteúdo de tendência, tudo isso, nossa, maravilhoso. Às vezes não se encaixa. E eu contei uma metáfora, né? Eu falei assim, que tinha uma vez eu conduzi um workshop numa indústria, e era um workshop para as pessoas que estavam se aposentando. E mais os jovens estavam assumindo umas lideranças. Eu falei, gente, tinha uma máquina quebrada, uma máquina alemã. E aí a máquina para arrumar custava $milhões. Trouxeram engenheiro da Alemanha, trouxeram todo mundo, não sabiam resolver a máquina, e aqui a máquina parada, a produção não ia. E aí, no desespero, eu falei, vamos chamar o seu Zé, eletricista da manutenção. Aí chamaram o seu Zé. Seu Zé veio lá com seu martelinho de borracha e bateu toda a máquina, e de repente a máquina voltou a funcionar. Eu falei, como assim? Seu Zé, como assim? Seu Zé, manda lá sua nota fiscal, vamos pagar, mas o que o senhor fez? Aí ele mandou a nota fiscal lá, cobrou lá, R$20 mil. Para dar uma martelada. Seu Zé, R$20 mil para uma martelada? Eu tenho que saber por que isso. Escreve aí, eu quero saber que escreve. Ele escreveu lá. Martelada, R$100. Saber onde martelar, R$19.900. O que eu quero dizer com essa? É uma analogia mesmo, para a gente olhar, tem que dar valor à experiência. Perfeito. E quando a experiência se encontra com essa capacidade de conteúdos, com técnico, com o que tem de novo, com tendência, você tem o quê? O melhor dos dois mundos. E para isso acontecer, nós temos que trabalhar nesse mundo bunny, agora o mundo incerto, a adaptabilidade e as conexões de gerações. Mais uma vez, é humano para humano, gente. E o líder que tiver a capacidade de fazer essa leitura dessas culturas, disso que é diferente, e conectar, você vai ter performance. Porque as pessoas apoiam o mundo que ajudaram a criar. O que é isso, PA? Minha sobrinha uma vez estava protegendo o brigadeiro.
Como assim? No aniversário, ela estava com as amiguinhas, correndo ao redor da mesa, numa corrente. Tinha o brigadeiro e o bolo. E aí, as crianças que chegavam, não entendiam nada, mas começavam a brincar daquilo. E eu fiquei olhando, o que está acontecendo aqui para o meu irmão? Ele falou assim, é aquilo que você fala lá no treinamento. Eu falei, o que eu falo? Aquele negócio lá das pessoas apoiam a mão que ajudaram a criar. Eu falei, o que tem a ver com isso? Ele falou assim, ela ajudou a fazer o brigadeiro. Eu fiquei assim olhando. Então ela ajudou a fazer algo e protegeu. Sim. Esta situação foi inserida para outras que foram entrando no negócio e girou. Vamos levar isso para o mundo corporativo. Sabe, o líder que fala faz isso, aquilo? Gente, isso é uma situação onde tem altíssimo risco. Mas quando não tem, você tem que co-criar. Porque quando você participa da ideia da solução, da construção, você se torna o quê? Dono, protagonista. E você automaticamente gera engajamento. Só que para fazer isso, você tem que sair do seu ego e não dar a solução como líder. Sim, fazer perguntas e conectar as pessoas. Perfeito, perfeito. E no livro, inclusive, do Motivação 3.0, ele fala sobre essa questão de protagonismo, né? A importância do protagonismo também. Outra coisa. Você acha, por exemplo, que o conceito, né, de liderança humanizada, ele mudou, ou aumentou, ou teve mais destaque depois da pandemia? Com certeza, porque a gente já falava nisso antes, né? Vamos pegar assim, o Daniel Goleman, quando lançou o livro Inteligência Emocional, as organizações do mundo corporativo, um livro muito complexo para a gente. É um livro mais para os psicólogos, para o RH, e sinceramente, era um livro um pouco mais denso, só que um livro totalmente à frente daquele momento. A gente precisava olhar para isso. Mas não foi olhado talvez como deveria. Eu ia fazer alguns trabalhos no mundo corporativo, vai abraçar árvore, sempre tem essa questão. Nós falamos disso hoje de manhã, a gente falou. O que é abraçar árvore? Primeiro vamos entender isso. Eu penso que é o seguinte, é um pragmatismo que as organizações querem na hora de você fazer uma entrega, um trabalho profundo numa organização. Tem que ter produto final, tem que ter entregável, tem que ter isso, é isso. O como você vai fazer isso, que talvez é questionado, isso é em função de vários, vamos dizer assim, julgamentos que foram criados. Mas vamos lá. Quando a gente olha para tudo isso, né, como eu estava comentando com vocês, o Daniel Goleman, ele começou a criar esse conceito já da liderança humanizada, falando da liderança contagiosa. Que ela é contagiosa como? Como que você cascateia isso numa organização? O nosso cérebro, ele é um teflon para as boas experiências e um velcro para as más experiências. Então é muito fácil você copiar um mau exemplo. O bom exemplo demora a ser copiado. Na liderança humanizada, um bom exemplo é você ouvir o seu liderado, é você ser justo, é você reconhecer, é você investir tempo no desenvolvimento dele. E isso é confundido como ser bonzinho. Sim, dedicar tempo e não passar tempo, né? Não, é dedicar tempo, é colocar pessoas na agenda. Perfeito. Então, onde se confunde isso? A liderança humanizada é ser bonzinho, mais uma vez não é. Mais uma vez é colocar pessoas na agenda. Ter relevância em relação a isso. No mundo remoto agora, quais são os princípios do mundo remoto? É exatamente isso, liderar com princípios. E eu pergunto, você está fazendo, por exemplo, gestão de expectativas e alinhamento? Está maximizando a comunicação? Está levando em consideração o seu liderado? Está permitindo os erros para inovar? Erra rápido, erra pequeno, mas vamos embora e aprende com isso? Está sendo aberto ao feedback? Está expandindo a sua consciência para entender mais? Está colocando tempo para você desenvolver? Quer saber um exercício interessante para a gente perceber se está no caminho de trabalhar uma liderança humanizada? É um gráfico, mas não vou desenhar um gráfico aqui agora, mas eu quero que vocês imaginem o seguinte. Faz um relatório assim de quanto tempo você investe nas suas atividades rotineiras como líder. Rotina, que você faz de manhã, que você faz à tarde, pensando no intervalo de um mês inteiro. Quantos por cento do seu tempo, de 100% no mês inteiro, você está focado nas suas rotinas como líder? Depois, quanto tempo do seu tempo, em termos percentuais, no universo de 100%, você está investindo em atividades estratégicas? Criar um processo novo, um produto novo, melhoria de um processo, criar um serviço diferenciado, sair um pouco da caixa, estratégia, começar a pensar em coisas diferentes e inovadoras. Quantos por cento do seu tempo? Depois, quantos por cento do seu tempo é para o autodesenvolvimento?
para você desenvolver como líder. Está aqui agora ouvindo a gente, autodesenvolvimento. É um percentual. Depois, quantos por cento do seu tempo você usa para ativação? Que ativação, PA? Ativação é desenvolver a sua equipe. Se você não tem nem 5%, nem 10% do seu tempo para desenvolver a equipe, o que está faltando? Foco em pessoas. E um percentual para você fazer networking, relações, conexões, sabe? É você olhar para fora, é você aprender com pessoas diferentes, se conectar. A maioria de alguns líderes que eu trabalho está 70% em rotina. Diretores executivos. Aí pergunto, e a estratégia? E a liderança? E muitos não têm uma percepção clara de quais seriam os indicadores de liderança, né? Eles têm indicadores de meta, de resultado, de gestão, mas qual é o indicador de liderança, né? Qual seria a meta dele de liderança? Por exemplo, como dar feedback, desenvolvimento do time, visão de futuro, alguns indicadores que estão diretamente ligados à liderança, né? Exatamente. Então, assim, você pode criar rituais, porque a liderança humanizada está muito pautada em criação de cultura. É cultura. Cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Isso é cultura. A cultura de uma organização é o resultado dos comportamentos dos líderes do passado e do presente. É importante a gente entender isso na energia do grupo. E a partir daí, é importante a gente criar rituais de liderança. Ritual é aquilo que você vai fazer repetidas vezes, é repetir comportamento, tem que ter foco no propósito e impacto. Então, por exemplo, toda semana, uma vez por semana, eu vou ter one-to-one com a minha equipe de feedback. Eu vou ter reuniões para trabalhar a criatividade. Eu vou ter reuniões para trabalhar a timeline individual de todo o grupo, para existir conexão. Eu vou ter reuniões de criatividade para pensar em novas estratégias. São rituais. Tem líderes que fazem isso 2 semanas e depois não faz mais. Gente, o ritual não é uma vez só. Ritual é uma frequência constante, mesmo que seja pouco tempo investido. Porque aí, isso é muito pessoal, porque você vai trabalhar a sua mentalidade. Uhum. É uma maneira de você criar novos hábitos. Ou seja, você está exercitando, repetindo, tem significado. Vai chegar uma hora que isso vai para o seu nível inconsciente. Porque muitos líderes, e nós todos, de certa forma, em algum momento da vida, a gente está lá na incompetência inconsciente. Nesse estágio, você está tranquilo. Você não sabe que não sabe. Então, quando a gente começa a estudar a liderança, começa a se preocupar com isso, a gente entra num estágio da incompetência consciente. Eu sei o que não sei. É autoconsciência. A partir daí, você sabe onde focar. E quando você começa a desenvolver, você começa a ficar confuso também, porque parece que piora antes de melhorar. É verdade. Piora, que você fala, nossa, como que eu uso tudo isso? Então, você entra num estágio da competência consciente. Continua, gente, persistência, porque aí a gente entra no estágio da competência inconsciente. Você faz, porque você é. Perfeito. Sabe o que você falou de cultura? Vou aproveitar aqui e já começar a responder algumas perguntas aqui. Aliás, vou trazer a pergunta para você, que veio lá do LinkedIn. Boa. Daniela Suniga, aliás, a Dani é uma querida, uma grande amiga, uma irmã. E a Dani, a gente teve a oportunidade de escrever um livro junto, inclusive. Opa! Dani, beijo para você. Ela mandou uma pergunta para você. Pia, qual é o papel da cultura organizacional na formação de líderes? Totalmente e extremamente importante. Mas vamos lá. Quem cria a estratégia das organizações? Os líderes. Os líderes assessorados por um conselho administrativo, pelos investidores, se for o caso. Mas são os líderes. Quem cria a cultura de uma organização? Os líderes. E como dizia Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, a partir do momento que os líderes criam a cultura escolhe os novos líderes. E aí tem 2 soluções só nas organizações quando se trata dessa questão de cultura. Para você ter o resultado que você quer, ou os líderes precisam mudar, ou você tem que mudar os líderes. Não tem uma terceira opção. Perfeito. E sabe que nós estamos falando aqui de líderes, né? E aí eu tenho uma sequência de livros aqui, Pia. Obama. Esse cara aqui foi um líder, na minha visão, pelo menos, de certa forma humanizado e que trouxe um resultado, né? A gente teve a oportunidade de assistir a palestra dele junto em San Diego, não foi? Em San Diego, foi incrível. É um líder desses que eu acredito, né, dessa liderança. O Papa Francisco também eu acho que é outro.
independente aqui da religião, né? Não é esse a nossa pauta, mas é um cara também que, na minha interpretação, não sei como é que você vê, mas um cara que pegou um desafio grande também, né, com a Igreja Católica e consegue ter um carisma, ao mesmo tempo em que está lá buscando resultado e fazendo transformações e mudanças, né, na Igreja Católica. Outro cara, Pia, Jack Welch. Jack Welch. Jack Welch. Esse um grande CEO, tem uma metodologia dele que eu gosto muito, que ele fala dos 20, 70, 10. E tem um pouco a ver com o que você falou hoje de manhã aqui, né, no nosso bate-papo com o pessoal aqui. Da experiência. É que ele diz o seguinte, que 20% dos colaboradores de uma organização são as estrelas. Né? São aqueles caras que merecem ganhar mais e que ele fazia coisas diferenciadas. 70% dos colaboradores eram aqueles normais. Faziam suas entregas, mas nada excepcional. E os outros 10% eram aqueles profissionais que você tinha que trocar. Né? Não serve para a organização. E aí hoje de manhã você fez uma pergunta sobre algo parecido com isso, né? Quando você falou assim, se tivesse que fazer a escolha de repente. Só um ponto em relação ao Jack Welch, eu acho que foi em 2009. Foi 2009. Foi. Eu fui para UCI, na Universidade da Califórnia, fui fazer um curso lá, fiquei, eu acho que praticamente uns 2 meses. Fiz o curso de finanças, depois eu fiz um de liderança e teve um trabalho que nós fizemos, eu fiz sobre, na época, a GE, era um trabalho olhando para as ações da GE e mais de uma liderança e olhei para o Jack Welch. E foi bem interessante, eu me deparei com alguns materiais. E o Jack Welch tinha aquela história, né? Eu contrato o caráter, a pessoa eu treino. Então, se você estivesse tendo muita performance, muito resultado e não vencendo os valores da organização, não serve. Se estivesse vencendo os valores da organização, ia acelerar o seu resultado. É isso. E ele tinha uma conexão com as pessoas tão forte, que eu encontrei em toda a pesquisa que eu fiz, bilhetes de feedback que ele dava para os seus liderados. Então, os liderados guardavam os bilhetes, seja de elogio, de um feedback para ele ter mais performance. Então, as pessoas guardavam, tinha várias fotos desses bilhetes. Sabe, eu recebi um bilhete do Jack Welch, o meu líder. Então, era nesse momento que ele conseguia se conectar. E ele tinha esse lado de vivenciar pelos valores. E o que eu disse hoje de manhã é o seguinte, né? É um pensamento. Para você olhar para as suas equipes e pensar no seguinte. E foi um indiano, eu vou para esse lado aqui que é o mais forte. Tá bom. Um indiano, ele me falou uma vez assim para mim, falou, Pia, sabe o que eu faço todos os dias? Quando estou indo trabalhar, eu penso, quem eu mandaria embora hoje se tivesse que escolher alguém da minha equipe? Quem é a pessoa que eu ia mandar embora? Eu falei, por que você pensa isso? Ele falou assim, pois é, eu penso, mas não falo, né, Pia? E aí eu pensava, e a próxima pergunta que eu fazia é, bom, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer para essa pessoa estar na posição de demissível, numa possível reestruturação, porque eu vou ter que escolher alguém. E eu escolhi essa pessoa pela performance, pelos comportamentos. E quando eu perguntava o que eu estou fazendo ou deixando de fazer para tirar essa pessoa dessa posição demissível, eu movia comportamentos meus com foco no desenvolvimento dela. Então isso fazia eu entrar num senso de urgência. É lógico que isso a longo prazo vai deixar você ansioso. Mas a pergunta que está por detrás é muito forte. Qual o tempo que você investe hoje para pensar no desenvolvimento do seu time? Ao invés de pensar como que eu posso fazer para bater aquela meta, pensar como que eu posso fazer para fazer o meu liderado ter mais desempenho para atingir o resultado e bater aquela meta. O que eu estou fazendo e deixando de fazer? Sabe aquele momento que está na sua casa pensando em como desenvolver mais o seu liderado? Isso são sinais de uma liderança humanizada. Isso são sinais de uma liderança inspiradora. Perfeito, perfeito. E aí, assim, né, para você que está nos vendo aí, você está no 20%? Está no 70%? Ou está nos 10%? Uma boa provocação, né? Uma boa provocação. Uma boa provocação. Sabe que a gente teve a oportunidade também de fazer um encontro com líderes ontem aqui, Pia? Eu estava comentando com eles, né? Às vezes, os líderes têm o hábito de ser paternalista. Né? E o paternalismo, ele é um problema dentro da organização. Né? Então, de repente, não conseguir medir exatamente até onde vai essa humanização, acaba se exagerando com o paternalismo. E aí você tem uma situação assim, imagine uma empresa, tá? E aí nós temos clientes e pessoas assistindo a gente de diversos tamanhos de organização. Imagine uma organização com tamanho pequeno, onde o orçamento é pequeno, né? Ou uma empresa média,
E aí você está lá, carregando de repente um profissional há muito tempo. Esse profissional vai gerando um passivo para a empresa. Sim. Certo? Então vem carregando esse profissional, não desenvolve, também não demite, não faz nada com ele. Chega um momento de crise e você olha e fala, agora eu preciso fazer desligamentos, porque não tem caixa. De repente não tem venda, o mercado não está legal, crise, sei lá, guerra. Como é que você faz se você não tem recurso para fazer um desligamento daquele cara que acumulou um passivo grande? Certo? Você não pode desligar ele porque você não tem caixa. Você vai desligar quem? Você vai desligar alguém da tua equipe que é produtivo? Ao invés de desligar aquele cara? Como é que você lida com isso, né? Pensando numa liderança. E a gente trabalhou isso com os líderes ontem, da importância de tomar uma decisão. Precisa decidir, não ficar acumulando, né? Deixando para depois. Não gosta de conversas difíceis, né? Você comentou também hoje de manhã sobre conversas difíceis aqui, né? Na realidade, assim, se você não resolve o problema na raiz, ele se expande. E alguns líderes deixam a pessoa à margem. Não faz nada para desenvolver, não faz nada para resolver a situação. E aí isso fere a cultura e cria-se uma cultura simplesmente de permissividade. Então não tem gestão de consequência. Se não tem gestão de consequência, as pessoas vão se nivelar por baixo. Aí você não vai desenvolver um time de alto desempenho. Sabe aquele mantra, aqui nós diferenciamos alta performance de baixa performance? Isso é importante para quem está engajado, está a fim de trazer resultado. Mas você tem que resolver isso no início. E uma forma de resolver isso é feedback. Não dê espaço. Não é flashback. É feedback constante, acompanhamento constante, porque no final do dia só sobra o quê? Foco no resultado. Foco para fazer as coisas acontecerem no ambiente que você sente que pode performar e crescer. Então é proximidade do líder, alinhamento de expectativas, transparência, acordos de convivência constante, porque aí você consegue acelerar esse resultado. E aí, quando você percebe que um líder tem dificuldade de falar o que pensa direto ao ponto, está muito relacionado com a sua jornada pessoal. Perfeito. E a sua jornada pessoal, gente, vai longe, tá? A gente tem que começar a perceber os nossos estágios de desenvolvimento psicológicos. Provavelmente um líder paternalista, lá no passado, foi talvez um jovem que não recebeu a atenção específica que merecia, aí instalou nele o medo, que no meu livro Dance com Seus Medos eu falo bastante sobre isso, o medo de não ser amado, o medo de não ser reconhecido, o medo de não gostarem dele. E aí a gente percebe isso, principalmente na nossa cultura no Brasil, medo de falar o que o outro vai pensar, de dizer não para a pessoa, porque senão não vão gostar de você, você não vai ser aceito nas tribos, não vai ser aceito naquele meio. Isso impede a pessoa de ter resultado. Na liderança, você vai perder algumas coisas e vai ganhar outras. A grande questão é você avaliar a renda psicológica. No relacionamento isso é quase invisível. A renda psicológica é que quando você faz algo pelo seu liderado positivo, é justo, reconhece, é um crédito. Mas tem vezes que você vai fazer um débito que faz parte da vida, você vai tomar uma decisão, porque é altíssimo risco a tarefa ou o negócio, e vai tomar a decisão muitas vezes sem comunicar e vai fazer. Se você tem uma renda psicológica com crédito com o seu liderado, ele vai aceitar de certa forma e ter um entendimento. Mas se na sua gestão é só cobrança excessiva, crítica, não tem reconhecimento, não é justo, gente, é saldo no vermelho. E saldo no vermelho é uma bola de neve. Como que fica a relação dessa liderança? Perfeito. Já tem um monte de pergunta aqui. Então vamos precisar começar a responder essas daqui agora, senão a gente vai... Vou fazer o seguinte, você que está acompanhando a gente, está gostando do formato do programa? Você pode levar esse mesmo formato para a tua empresa. Nós podemos levar para você o formato do programa, seja feito aqui no nosso estúdio ou seja feito no seu espaço. Inclusive, você pode levar o PA para fazer um evento para você dentro da sua organização. Tá bom? Lucas, solta o vídeo para a gente aí.
Muito bem, estamos de volta aqui. Viu como é fácil? É só entrar em contato com a gente aqui e nós podemos organizar para você um programa desse formato do Papo Digital. Nós já estamos fazendo nesse formato, inclusive, para fazer abertura de treinamentos para grupos de grandes clientes. PA, vamos para as perguntas? Vamos embora. Como ser um líder rígido e humanizado? Pergunta do Sérgio César de Jesus. Maravilha. Sérgio, ponto importante que você trouxe. Tem um professor de Harvard, ele é o Bill George, autor da Liderança Autêntica. Ele fala o seguinte, um líder, ele é medido, de certa forma, pela forma que ele conta as suas histórias. E ele tem que ser autêntico na sua verdade. Ele pode ter comportamentos de ser mal-humorado às vezes. Faz parte, talvez, da característica de alguns pontos fracos que ele tem e está tudo bem. Ele só tem que assumir isso e buscar mudar alguns comportamentos. É buscar mudar alguns comportamentos, mas aceitar a sua autenticidade. Quando você estabelece com o seu time acordos de convivência, o que são acordos de convivência? É quando você está fazendo aquele momento da gestão da expectativa, alinhamento. O que você espera do seu liderado e dito para ele, e o que você espera do seu liderado tem que ser feito consistentemente. Não é fez uma vez na vida, não faz mais. E o que ele espera de você? E a partir daí você faz os combinados. É como se você mostrasse para ele, se você fizer isso, você está apto a crescer nessa organização. Nos aspectos comportamentais, nos aspectos de entrega de resultado. E aí você tem que avaliar o perfil comportamental do seu liderado, para combinar uma forma de atuação com ele. Você tem que ser diferente com cada liderado que você tem, porque cada liderado tem um perfil comportamental diferente, gosta das interações da forma de comunicação de uma forma diferente, tem um nível de maturidade diferente, tem liderado que você tem que fazer junto com ele, tem liderado que você tem que fazer por ele algumas vezes, tem liderado que você tem que só observar, dar uma direção, e tem liderado que você tem que acompanhar só indicadores de desempenho e dar todos os recursos para ele fazer. Você vai assistir eles fazendo as atividades. Mas para isso você tem que ter proximidade, fazer acordo de convivência e você pode ser pragmático o suficiente que você quiser a partir do momento que você é justo, a partir do momento que está tudo isso combinado. E uma coisa é a forma que você faz isso. Porque dependendo de alguns perfis, a forma pode significar falta de educação ou agressividade. E a gente pode entrar aqui num conteúdo sobre perfis comportamentais que ficaria muito mais claro. Mas se você fizer, a partir de agora, esse alinhamento de expectativas e acordos de convivência, eu garanto que você vai ter um resultado incrível com a sua equipe. É interessante isso que você trouxe, porque o Daniel Goleman também ele fala a respeito de uma passagem onde, se você é um líder do tipo apadrinhador ou um líder coach, que o momento em que você precisar ser mais duro, mais rígido, o teu time não vai sentir essa rigidez. Porque ele te conhece e te reconhece, né, como um líder que, se você precisou ser um pouco mais incisivo naquele momento, é algo que realmente... Que é a segurança psicológica, é a renda psicológica, que é o que você faz, é contabilizado nessa conta corrente invisível, mas é contabilizado, que a partir daí você estabeleceu confiança e num ambiente de confiança as pessoas vão entender aquele comportamento que não pode ser consistente. Perfeito. Tem uma pergunta difícil aqui, PA. Opa. Como exercer a liderança humanizada com novas formas remotas de trabalho? Líderes em outros países e culturas. Entendi. Isso eu diria que é a bola da vez agora, mas eu vou retomar, não sendo repetitivo, mas é o seguinte. O Lucas que mandou essa pergunta. O Lucas. Lucas, princípios, mais uma vez. Com outros países tem a questão de fuso horário, tem uma série de coisas, tem que fazer alguns combinados novamente, tá? Mas presença. Dificilmente o remoto vai substituir o presencial de uma maneira geral. Você, em algum momento, precisa ter essa presença física, em alguns momentos, que seja a cada 2 meses, 3 meses, bimestre, não sei como funciona na sua organização. Mas presença é o quê? É o combinado. Toda terça-feira, 2 manhãs na semana, que você divide entre follow-up de gestão de indicadores, reuniões estratégicas para construção de novas ideias, solução de problemas, e reuniões com foco no seu liderado. Que seja 15 minutos, para alguns perfis, perguntar como que você está, precisa de alguma coisa. Esse comportamento foi muito bom, a gente pode acelerar fazendo mais isso, aonde você atua como coach ou mentor do seu liderado. Então, esta presença remota é extremamente importante. Sabe aquele conceito do Hawthorne Effect?
o Hawthorne Effect lá do monge executivo, acho que era do monge executivo, faz muitos anos isso, mas era considerado um espaço, um bairro, acho que em Londres, lá na Inglaterra, que tinha uma fábrica, e essa fábrica estava com baixa produtividade. E essa baixa produtividade, o líder pensou, bom, o que está acontecendo que está baixa a produtividade? Ele foi até lá e viu que a iluminação estava fraca. A iluminação fraca, baixa produtividade. Ele relacionou isso. O que ele fez? Ele foi, observou de novo, observou de novo, mudou a iluminação. Melhorou a produtividade. Aí ele parou e falou, não é possível. Não é possível. Foi lá, voltou a iluminação do jeito que estava. A produtividade se manteve alta. Aí descobriu o conceito Hawthorne Effect, que é o quê? As pessoas precisam ser assistidas, observadas, acompanhadas no seu desenvolvimento, na sua evolução, de acordo também, levando em consideração os perfis comportamentais e maturidade. Perfeito. Peguei uma situação dessa com um cliente, onde a empresa não aprovava o uso de fone de ouvido, né? E, poxa, a geração, principalmente a geração mais nova, né, gosta mais de... E aí o pessoal abriu uma exceção durante uma semana para aqueles que quisessem colocar um fone de ouvido para ouvir música durante o trabalho, para ver como é que seria a performance. E a performance foi surpreendente. Tem que testar, tem que se adequar, se adaptar para aquilo que vai ser melhor para o grupo, e aí você pode fazer as soluções em conjunto. Perfeito. A cocriação. Um comentário aqui da Ana Lúcia, né, que um grande desafio é ser empático com nós mesmos, líderes da linha de frente. E aí, acho que pode falar de líder de si mesmo aí, né, PA? O líder de si, Ana Lúcia? Ana Lúcia. Ana Lúcia, é muito legal a sua colocação, porque é desafiador mesmo. Porque às vezes nós somos muito duros com nós mesmos e, consequentemente, a gente acaba exigindo demais dos outros também. Então é aquela história. Olha para você pode ser crítico o suficiente, mas começa também a olhar, e aí vou levar para a questão da segurança psicológica com você mesmo, no quesito pensamento positivo da linha da psicologia positiva, que é um dos requisitos do segundo pilar da inteligência emocional, que é a autogestão emocional. É o pensamento positivo, na questão da psicologia positiva, que é o quê? É você contabilizar as coisas boas. É você olhar para as suas qualidades também, senão você pode entrar num nível de cobrança excessiva sobre você mesma e dificilmente você vai conseguir se conectar com as pessoas. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, o seu estado emocional é determinante para você expressar os seus comportamentos. Tá? O estado interno. O estado interno, por exemplo, é raiva, alegria, entusiasmo, leveza, agressividade. Isso é estado interno que eu falo. Então, esse estado interno eu chamo de combustível da escolha. Esse combustível da escolha emocional é onde a gente cria os significados. Se você tiver um dia desmotivada, se você tiver um dia desconectada, com raiva, ansiosa, tudo que você vai olhar a partir desse prisma. Então você começa a rotular as coisas a partir dessa perspectiva, de certa forma, negativa. Então você começa a criar os seus modelos mentais e muitas vezes limitantes que vão sabotar você na sua liderança, na vida. A nossa mente é o projetor. Falei essa frase de manhã. A nossa vida é a tela. Olha, anota isso, gente. A nossa mente é o projetor. A nossa vida é a tela que a gente projeta, que está na nossa mente. E eu faço muitas pesquisas assim com todo mundo que eu desenvolvo nas empresas. Ontem eu estava numa organização desenvolvendo 70 líderes, no workshop o dia inteiro, e eu falei isso para eles. Se o seu foco é o problema, é isso que você vai encontrar. Pensa na equação lá do John Whitmore, não é o Whitmore, é o Timothy Galloway, que eu estudei com ele em 2013 em Los Angeles. Ele falava o seguinte, a sua performance é igual ao seu potencial menos a interferência. O que é isso? A sua performance é igual ao seu potencial menos a interferência. Interferência é o lixo mental que a gente deixa ocupar a nossa mente. Puxa vida, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, por que isso, por que aquilo? Isso subtrai o nosso potencial. Aí a gente funciona no nível mediano às vezes. E se você é duro assim com você vai externar isso para o outro. Então vamos lá. Líderes, se tornarem mais líderes humanizados. Primeiro, trabalhe a sua atividade física. Cuide do seu templo, que é o seu corpo. Perfeito. Hidratação, sono, alimentação. Tudo isso está ligado para trabalhar a questão do bem-estar.
Quanto mais você trabalhar isso, ocupar a sua mente, faça meditação, faça leituras positivas e faz o que eu chamo de journaling, não é eu que chamo isso, o Daniel Goleman adora essa ferramenta, o americano gosta muito disso. Eu falei, journaling, nossa, é um potencial incrível. E o journaling no coaching da inteligência emocional é aquilo que a gente fazia, talvez, quando criança. O diário das emoções. O journaling é o quê? Eu faço isso com os executivos. Anota durante uma semana inteira seus pensamentos, suas emoções mediante os desafios da vida. Isso vai fazer você ampliar a sua consciência, vai fazer você entender e vai trabalhar o primeiro A da questão do líder de si mesmo, que é a autoconsciência. São 3 As para se tornar um profissional triple A. Autoconsciência. Fazendo journal, diário das emoções, você começa a expandir, porque você só muda aquilo que existe. Para existir, você tem que ampliar a consciência, escrevendo, pedindo feedback, recebendo feedback. Segundo item é o quê? Autoconfiança. Ana Lúcia, passar a confiar mais em você, no seu potencial. Então, para isso, escreva as últimas 5 grandes conquistas que você teve nos últimos anos. E quais foram os comportamentos que você teve para ter conquistado isso? Autoconfiança. Terceiro, autoliderança. Você só entrega para o outro aquilo que você tem. Se você tiver a capacidade de se autoliderar, você consegue transitar entre as pessoas, liderando e inspirando as pessoas. Perfeito, Pé. Aí tem mais uma outra questão que ela trouxe aqui, que é o seguinte, você estava falando sobre motivação, inclusive, né? Ele estava dizendo como é que você faz para poder liderar uma equipe que está desmotivada porque há muito tempo não tem crescimento, não tem um reconhecimento dentro da empresa. E também como é que você faz quando você tem num time as pessoas que também não estão afim de desenvolver. Primeira coisa, mais uma vez, proximidade, né? Entender. Sabe aquela questão do chá? Lembra? Sim. Chá é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Às vezes o bolinho de chá está morno. Tem que ferver esse chá. Ferver de conhecimento, ferver de habilidade e ferver de atitude. Conhecimento é saber, habilidade é saber fazer, atitude é querer fazer. Ah, Pia, você está trazendo um conceito de 30 anos atrás? Sim, é tão atual quanto hoje, porque querer fazer é o que te move para alguma coisa. E o que te move é uma atitude. A atitude que te move é algo que está conectado com prazer, com propósito, algo muito nobre para você. Então, primeiro, a gente percebe quando nós temos muita atitude, porque você está conectado com algo. Mas como que eu faço isso com o outro? Você tem que despertar no outro o querer fazer. Mas como que eu faço isso? Primeiro, você tem que ter proximidade. E como que eu desperto no outro o querer fazer de cada um? Descobrir o motivo que move cada um. A palavra motivação, motivo para partir para ação. Então, qual que é o motivo que está movendo o grupo? Será que não está faltando um senso de propósito? Será que cada um está desconectado? Porque quando numa equipe começa a falar de, por exemplo, excesso de trabalho, que é fato, falta de reconhecimento, que é fato, tá uma confusão, que é fato, falha de comunicação, que é fato, se o foco só está aí, as pessoas estão desconectadas do propósito, que é a função do líder, falar, esse é o nosso propósito, esse é o nosso sonho, vamos para cá, esse é o nosso objetivo. Tem que reaquecer, despertar de novo essa fome de vida dentro da organização, da sua equipe. As pessoas se reconectando ao negócio, aí elas têm motivos para partir para ação. E dentro desse contexto, proximidade para entender cada um e você coloca isso no ambiente. Eu falei, o líder cria ambiente que motivam as pessoas. Joia, essa pergunta veio da Juliana Rize, tá? Ju, respondido aí. Rosane, quais são os maiores desafios que você está vendo ocorrer nas empresas sobre liderança humanizada? Rosane, é a crença, é o modelo mental. Achar que liderança humanizada não é para nós, liderança humanizada não conversa com performance, liderança humanizada é para quem é bonzinho. Então, de novo, é desmistificar isso, é perceber que pessoas têm que estar no centro do negócio. É um pilar pessoas, a gente tem que olhar para isso, demorou demais. A pandemia acelerou esse olhar para a saúde mental, well-being, bem-estar e principalmente olhar para essa capacidade que os líderes têm de inserirem as pessoas nesses ambientes. Então, assim, esses têm sido os desafios, ou seja, é uma mudança cultural. Adriano Soldera, que inclusive é parceiro nosso aqui da agência que fez a marca da 321 Eventos, fez 2 comentários aqui dizendo que sempre entregar mais, ser realmente protagonista, assumir suas responsabilidades.
Adriana Kolodisca, que é minha esposa, te mandou uma pergunta aqui, ó. E quando se trata de uma franquia onde você tem uma rede de lojas e sua gestão é humanizada, porém a franqueadora é coerciva e atropela por gestão única em resultado a qualquer preço? Adriana, satisfações aqui em responder a sua pergunta. Prazer aqui estar aqui com você, com seu marido aqui. Isso que você trouxe é uma jornada do ego para a alma. O que eu quero dizer com isso? É a coisa dentro da coisa. Eu falo isso quando a gente trabalha com empresas globais e a cultura, ela vem do global, mas só que dentro do Brasil você tem que fazer o que eu chamo de tropicalização. No seu caso, não é Brasil, então o que não seria uma tropicalização? Seria você ter um guarda-chuva principal, mas você dentro do seu negócio, você insere o seu ritmo, a sua forma de atuar não depara daquilo que é possível. Questões de regulamentação, de regras que fazem parte da franquia, não tem jeito. Mas aquilo que é do comportamental, de soft skills e de forma de atuar, você pode fazer. Então eu falo que é a coisa dentro da coisa. Então você vai criar essa cultura dentro da sua franquia. É desafiador, mas você assumiu querer ter esse negócio dessa forma, então você pode trazer essa realidade para dentro do negócio. Pergunta no LinkedIn, da Daniela Costa. O líder precisa ser um lifelong learner que vivencia o que aprende e inspira a partir do que vive. Bom comentário, né? Excelente comentário. Estão falando também aqui que o líder precisa ser sincero, né? A sinceridade. E eu gosto, inclusive, quando a gente fala em sinceridade, da origem da palavra sincero. Que a origem dela é sincera. Que dizem que quando eles... Em Roma, né, quando eles mandavam as estátuas, elas tinham alguns defeitinhos, porque tinham esbarrado e quebrado alguns pedacinhos, eles passavam cera ao entorno da estátua para deixar com bom acabamento, e aí entregavam, depois de um tempo, algum dia de calor, aquela cera derretia e aí você via real. Né? Então, a palavra sincera vem do sem cera, e acho que o líder precisa ser sincero, né? Precisa dar a real para o colaborador, para que ele possa saber exatamente o que ele precisa melhorar. Principalmente no mundo que exige cada vez mais que a gente demonstre as nossas vulnerabilidades. Ninguém aqui é um super-homem, ninguém é um imortal, e a liderança, quando demonstra suas vulnerabilidades, é onde existe uma conexão emocional. E a gente está falando de conexão emocional com as pessoas. Uhum. Quando você demonstra isso, você se conecta com as pessoas. Perfeito. Qual caminho uma empresa deve seguir quando um líder não acredita na liderança humanizada? Acho que a gente já falou a respeito disso, né? Como alinhar performance e humanização? Eu acho que já falamos. Já falamos disso. Onde entra a estratégia nesta liderança? Também acho que a gente já comentou sobre isso, né? É o líder dos negócios, né? Aquela história, né? Você divide líder de si mesmo, líder dos outros e líder dos negócios. O líder dos negócios, eu tenho que ter naquele meu radar da liderança tempo para pensar em estratégia. Quando o líder ele forma sucessores, ele tem essa proximidade com a equipe, ele desenvolve o time, ele ganha tempo para trabalhar o líder dos negócios, que é quando você começa a olhar para a estratégia, você começa a olhar para fora, você começa a olhar para as questões de ESG, você começa a olhar para o social, você começa a olhar para o mundo, você começa a olhar para a responsabilidade da empresa em relação ao nosso país, por exemplo, ao meio ambiente, entre outras coisas, entendeu? Então, mais uma vez, não é contramão. A liderança humanizada, a inclusão de pessoas, pressupõe também você formar seus sucessores. Para ter tempo. Tem uma frase que eu gosto de usar bastante, e não é nem corretamente falar no português, mas é interessante a gente pensar, se você se sente insubstituível, você também é impromovível. Tá? Então, assim, é verdade. Mas é essa questão. E para você ser substituível, é você se tornar desnecessário. E desnecessário no contexto que pressupõe que você desenvolveu pessoas que podem assumir o seu papel como líder para você ir para uma próxima posição dentro da organização, dentro do negócio, para pensar em estratégia, por exemplo. Já que você comentou sobre ESG, traz um pouco mais desse contexto para a gente. Isso é bem interessante, assim, a gente só tem que tomar cuidado com a moda, né? Porque agora virou um foco específico. Mas é uma responsabilidade muito grande quando você olha para essa questão do social, quando você olha para essa questão da governança dentro das organizações, olhando tanto para dentro quanto para fora. Olhar para o aspecto saúde mental é uma forma de você trabalhar o social. Uhum. Olhar o aspecto de contribuição para a sociedade, seja na questão de gestão
das conexões com empresas que você tem, com ONGs, outras coisas, é uma forma de você expandir também social, olhar o meio ambiente, olhar o que você está gerando ou não. Então, hoje é pauta das organizações olhar para isso com bastante pragmatismo, para pensar nas próximas gerações, nos próximos 20 anos, o que vai acontecer com o mundo se a gente não fizer nada agora? O que vai acontecer? Que mundo que a gente está construindo para as próximas gerações também? Então, é pauta na maioria das organizações para começar a repensar tudo isso. E a gente pode começar a trabalhar nas nossas equipes, fazendo governança nas nossas equipes, nesse modelo para você estruturar e crescer o negócio. Tem alguns programas que a gente está começando a construir, aliás, tem algumas parcerias aqui que a gente tem feito, que a gente está olhando para os aspectos de você se liderar, olhando para os aspectos de liderar o outro, liderar o negócio, trabalhar a camada de agilidade emocional e também essa camada do ESG, um olhar. É olhar para dentro e olhar para fora. Porque quando a taxa de mudança interna nós, ela é menor do que a taxa de mudança externa nós, vai dar pau. Vai ter desafios internos. Quando a taxa de mudança interna de uma organização, ela é inferior à taxa de mudança externa à organização, significa que ela está fadada ao fracasso como organização. Então você tem que acompanhar essa mudança externa. E para acompanhar essa mudança externa, a gente tem que olhar para o todo, para todo esse aspecto. Eu com o outro, eu com o negócio, eu com o mundo. E tudo isso envolve principalmente essas relações. Ou seja, a agilidade emocional. E a agilidade emocional não significa simplesmente eu ter a inteligência emocional, significa você se recuperar mediante um desafio, com uma recuperação rápida. Quem se recupera rápido pós um desafio, você pode cair, estatelado ali naquele momento pelo desafio corporativo. Mas se você se recuperar rápido, é um indício de que você tem inteligência emocional e agilidade emocional também. Isso que você está comentando, inclusive, até tem aqui um livro aqui que eu acho muito interessante. Olha só, trouxe bastante coisa aqui, além do seu, obviamente, né? Atitude que te move, de inteligência emocional, mas isso que você está comentando está aqui, ó. Esse livro é muito bom. Você está vendo a gente aqui, ó. Isso que o Pia está comentando está aqui, ó. Livro sobre agilidade emocional. Muitas pessoas não conhecem, né, sobre isso. Conhecem inteligência emocional, mas não conhecem a inteligência emocional, que o PA, obviamente, está super antenado sempre com essa... O livro Atitude que te Move, pega ele um pouquinho, claro. Foi bem interessante. Foi o primeiro livro que eu escrevi, gente. Eu tinha medo de escrever o livro, sabe por quê? Eu olhando como líder até, né? Eu via muitos amigos, colegas escrevendo os livros e eu falava, não, tem que ser excelente. Hoje, eu desenvolvi competências de falar em público, eu falo para 3.000, 5.000 pessoas com mais facilidade, mas com muita responsabilidade. Mas eu desenvolvi essa habilidade. E eu acreditava, eu não tinha habilidade para escrever. Lógico, eu pedi ajuda. Mas eu esperava, não, tem que ser o melhor do mundo, tem que ser tudo isso, aquilo. Eu estava muito conectado ao medo de não ser aceito. Um dia eu virei essa chave e escrevi. Ficou 5 semanas os mais vendidos pela Publish News. E constantemente eu recebo depoimentos de quem leu meu livro. Ontem, estava eu e a minha equipe ali, a Ana Júlia, que é a nossa head de experiência do cliente, nós estávamos num cliente fazendo toda uma imersão lá na liderança. Aí na volta, uma menina postou lá no meu Instagram, me mandou uma mensagem com um texto enorme e falou, olha, eu estava no metrô de São Paulo e lá tem lá o guarda-livros, eu não sabia, faz muito tempo que eu não pego o metrô, e tem um espaço, você lê um livro, você deixa lá, como para a comunidade ler, para todo mundo ler. E ela viu, tinha 3 livros, ela pegou, tinha o meu, o Atitude que te Move. Ela falou que começou a ler, ela falou, não quero que chegue logo a minha estação, passou a estação, ela leu, ela se encantou, ela se conectou, ela tomou decisões a partir dessa perspectiva e me mandou mensagem, um dia eu gostaria de ter contato com você numa palestra, alguma coisa, mas eu já tenho certeza do que eu vou fazer todos os exercícios do livro para poder ter resultado. Aí naquele momento eu pensei, eu tive tanto tempo, demorei para escrever, e hoje eu recebo constantemente essas mensagens. O Dance com Seus Medos, no meio da pandemia, a Você S.A. me contactou, que eles queriam escrever o 2º capítulo, no meio da pandemia, do livro na revista. Então foram lá 6 páginas na revista Você S.A., de um capítulo que trabalha a mudança de estado emocional de uma maneira mais rápida. Então o Dance com Seus Medos está lá também. E tem o 3º livro que já está pronto. Em breve. Teremos surpresa? Notícias. Tem surpresa aí. Muito Vai bem. ser uma jornada incrível. Você sabe que eu já presenteei muitas pessoas, né, com o teu livro. Cris, você realmente é um cara muito conectado, e eu tive a oportunidade agora de conversar com uma funcionária sua, que é agora há pouco.
ela falou assim, que ela trabalhou comigo já, ela falou, eu tinha desistido do mundo corporativo, tudo isso, aí vim aqui fazer uma entrevista, o Cris, com aquele jeito doce dele, aquele jeito conectado, ele me convenceu a voltar e, de verdade, aqui tem liderança humanizada. Ele falou, deixa eu falar uma coisa que eu nunca te falei. Eu falei, fala. Depois que eu trabalhei com você, com essa questão que você desperta na gente do propósito, dessa conexão toda, fica difícil você ir para um outro ambiente quando não tem isso. Eu falei, então, eu não sei se eu te ajudei ou te atrapalhei. Mas é isso, gente. A gente perde, de certa forma, quando a gente quer focar e vivenciar os nossos valores. Tudo a gente perde na vida e tudo a gente ganha. A grande questão é avaliar o que você perde e o que você ganha. Eu falei para o meu filho outro dia, quando ele foi morar no Canadá, meu filho mais novo, meu filho do meio, né, o menino, ele foi morar no Canadá, está trabalhando na área dele como desenvolvedor de sistemas, programador, desenvolvedor, dev, né, que eles falam. E foi uma escolha que ele fez usando critérios. O líder humano, ele tem que ser baseado nos critérios dele também. Que critérios são esses, PA? Quando ele foi para lá, eu falei assim, filho, o que é mais importante para você? Porque ele estava querendo sair do lugar que não estava gostando. Então ele estava usando uma motivação negativa. Eu evito isso, vou pegar qualquer coisa que parece ser melhor. Eu falei, para o mundo. Para. O que é mais importante para você numa empresa? Hoje, ter uma experiência internacional. Número 1. Depois, que a minha esposa, que ela possa sair, então os agregados façam parte dessa solução. Terceiro, que tenha desafios, que eu seja desafiado constantemente. Quarto, que tenha um ganho financeiro, que eu consiga me bancar e ter qualidade de vida. 4, eu falei, tá ótimo. A partir de hoje, você vai usar esses 4 critérios para tomar suas decisões profissionais. Ele escolheu uma empresa no Canadá, aplicou, passou, usando os 4 critérios. Então, na vida, eu uso os meus critérios para tomar decisões. Quando eu levo isso para a liderança, o líder humano, ele tem que ter os critérios. O critério pode ser pessoas são conectadas com propósito. O critério pode ser não vou tomar decisão se não tiver colegiado. São vários critérios. Quando você lidera a partir dos seus critérios, a partir dos seus valores, a partir daquilo que você acredita, a partir daquilo que você faz por um porquê, você conecta e inspira as pessoas. Perfeito. Sabe que eu estava comentando isso com um colega recentemente, né, sobre liderança humanizada, e aí ele trouxe um contexto um pouco mais espiritualizado do que eu, e ele estava dizendo que desde a época de Jesus Cristo, que a liderança já era humanizada. E aí ele falou assim, engana-se aquele que acha que Jesus Cristo era só bonzinho. Era pragmático. Era pragmático, ele fazia com que as coisas acontecessem, tinham seus objetivos, né, e o que tinha que ser feito, era feito. Então, a liderança humanizada acho que sempre existiu. Sempre existiu, sempre existiu. Eu falo que nos programas que eu já fiz lá no passado, de imersão de liderança, o que mais a gente trabalhava era a liderança humanizada, a inteligência emocional, a gente sempre trabalhou isso, as relações. Porque se você consegue performar em meio ao caos e conectar as pessoas, você está trabalhando a liderança humanizada. Então a gente tem que desmistificar isso. É dizer, o líder humano conectado com as pessoas é aquele que atende às necessidades das pessoas, não o que elas querem. É como um pai com um filho. Então você é aquele que fala para você o que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir para você se tornar quem você jamais imaginou que poderia se tornar. É isso. Perfeito. O líder faz com que o liderado possa ir além, né? Além. Ir além. Muito bom. Gente, estamos chegando aqui praticamente no final do nosso bate-papo. Queria deixar um tempo para você trazer algo mais ainda sobre liderança, algo que você gostaria de deixar de mensagem para essa nossa audiência que está incrível. Eu vou falar assim, eu acho que posso trazer um recado talvez pessoal aqui, mais ainda, né? Eu tomei algumas decisões na minha vida, acho que sempre tomando decisões, sempre desafiadoras, né? Então, quando eu me conectei com isso, eu sempre gostei do aspecto do desenvolvimento humano. Eu sempre coloquei pessoas no centro das coisas. Me conectei logo cedo, vim de tecnologia da informação, matemática, me conectei rapidamente com esse aspecto do desenvolvimento e fui estudar nos 4 cantos do mundo,
desde essa formação com Daniel Goleman, Hart Math, Steven Kotler, Brandon Burchard. Eu fui atrás dos mentores que eu acreditava que iam me ajudar. Isso já em meados, desde 2003 eu venho fazendo isso. 2015 para cá eu comecei a focar tanto nisso, porque eu falei assim, me conectando muito lá com o Vale do Silício, essa questão do líder exponencial, mas eu me conectei ali com uma questão que eles falavam do seguinte, Design Your Life. Tinha um programa de desenvolvimento da sua vida, que era essa expansão da consciência para olhar para o lado humano. Já estava acontecendo isso, aí vem a pandemia. E eu estava no meu processo de venda da minha empresa para um grupo francês, que na época era Crescimento, num processo de transição de carreira, com uma provocação interna para ver muito mais o meu propósito, criei programas que desenvolvia milhares de pessoas, você participou, fazia parte do nosso time, Cris. Então eu levantei essa bandeira, e quando veio a pandemia, eu falei, nossa, e agora? E agora é isso. Então eu trabalhei online assim absurdamente. E agora eu tenho essa bandeira, né, de esse objetivo de desenvolver líderes que todo mundo quer ter por perto. Quem que é o líder que você gostaria de ter por perto? É isso que eu quero, é um sonho num novo momento. Quando eu falo de Master, Soul e as parcerias, é isso. Master é mente mestra, Soul é ego, Soul é alma, Soul é essa conexão desses dois mundos para levar isso para as pessoas. E os desafios são grandes, mas eu estou apaixonado por isso. E aí, quando eu olho para tudo isso, tem os desafios da vida que faz a gente parar. Então, eu vou contar algo pessoal agora. Recentemente, eu consigo ter hoje um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional mais forte, porque é uma questão de opção, mas trabalho muito, porque eu amo o que eu faço, mas eu consigo hoje morar num lugar que me acolhe, não moro mais em São Paulo, então trabalho a qualidade de vida, faço o que eu amo e consigo obter esse equilíbrio e performance. Tá bom. Recentemente a minha filha teve um desafio e ela teve uma, como que chama aquilo? Apendicite, e estourou. Ela tem 8 anos de idade. Gente, eu falei assim naquele momento, né? Eu posso gerar resultado numa empresa, eu posso bater todas as minhas metas. Vai dar certo quando eu terminar. Quando deu certo, eu acabei. É isso, essa é a mensagem. Só que quando aconteceu aquilo, eu não tinha controle. Eu estava me sentindo impotente. Naquele momento eu falei, eu não tenho controle, eu só posso agora nesse momento rezar, me conectar com isso. Naquele momento eu falei, quem nós somos? Eu estou trazendo esse pensamento para vocês porque a pandemia nos trouxe um senso de urgência para olhar para dentro. Então naquele momento eu falei, cara, o que eu quero fazer a partir de hoje é viver intensamente, mais ainda do que eu estou fazendo, essa conexão com a minha família, com as pessoas que eu amo e fazer o meu trabalho que conecte essas pessoas e a gente consiga levar para as empresas, organizações, o quê? Esse foco, sim, em resultado, porque uma empresa vive de lucro, mas de uma forma que as pessoas sintam-se partes de algo. Mas a grande mensagem é a gente fazer realmente aquilo que a gente ama. Recentemente, Cris, eu comecei a pensar num negócio e eu falei o seguinte, onde que eu performo bastante? Num palco, com grandes públicos, na formação de líderes, que eu estou com vários programas nas organizações, tem programas com vocês, inclusive, e eu criei um programa que chama-se Mastermind Select. Eu fico 2 dias com um executivo, tá, CEOs normalmente, num hotel. Eu e esse CEO, acelerando o resultado e desenvolvimento dele. Em todos os aspectos, líder de si mesmo, líder dos outros, líder dos negócios, agilidade emocional, inteligência emocional, valores 360, 2 dias eu acelero. Depois eu faço um acompanhamento online de mentoria. E eu percebi que o quão é importante quando você se volta para dentro. É isso. Assim como eu, assim como a ISAT, a HT1, tem esse objetivo de levar essa questão da transformação para o mundo. Vocês aqui no Papo Digital, eu estou achando incrível essa estrutura de vocês. Gente, vocês têm que vir para cá. Tem uma cobertura aqui, com uma vista maravilhosa, uma energia aqui, pessoas felizes trabalhando com aquilo que gostam no ambiente onde são acolhidas. Então, assim, eu queria terminar aqui agradecendo esse convite, agradecendo a nossa parceria. Eu posso dizer que hoje eu tenho condições de escolher fazer aquilo que eu gosto de fazer. E estar aqui, para mim, está sendo incrível. Obrigado. Você sabe que você que está assistindo a gente aí, está ouvindo o PA falar de tanta questão de humanização, sabe qual é a formação do PA? Eu vou te deixar 10 segundos para você pensar aí qual é a formação do PA antes dele te falar qual é. Pensa aí, o que é que você acha que o PA estudou no começo? Será?
que foi, PA? Vamos dizer antroposofia, não, estou brincando. Matemática, gente. Estudei matemática, trabalhei na área de tecnologia. Eu costumo brincar que eu fui garoto de programa, né? Amava programar no computador, programas de computador, eu tinha lógica, então aquilo eu desenvolvi na minha cabeça um pensamento sistêmico. Depois, quando eu conectei isso com o mundo interior das pessoas, eu percebi, o micro, quando você mexe, ele é sistêmico e ele mexe com o todo. E automaticamente os sistemas vão se organizando. Então é essa analogia que eu sempre faço. Mas é isso aí. Pegadinha, né? Pegadinha. Tem mais uma pegadinha para você aqui. 23 de outubro, o que representa para você? 23 de outubro? Nascimento. Teu nascimento. Meu nascimento. Se hoje fosse 23 de outubro de 2061 e você estivesse lá no seu aniversário fazendo um discurso, qual seria, PA? Primeiro, que bom que eu tive a possibilidade de viver até aqui. Eu quero viver mais de 100 anos. Cara, seria assim, gratidão pela vida, gratidão por estar vivo, gratidão por ver meus netos crescerem, meus filhos serem felizes, gratidão por poder contribuir com a mudança do mundo nas organizações e qualquer pessoa que passar por mim hoje, eu tenho uma missão muito grande. Seja sentado do lado do avião, do meu lado, que se bobear, vai receber ali 2, 3 palavras ou perguntas que vão chacoalhar. Essa minha missão, esse legado. Eu acho que a gente recebe um gift. Esse gift que a gente recebe de Deus, a gente tem que conectar e usar. É obrigação, que é o talento. Boa. Como é que te acha na rede social? Paulo_Alvarenga, Instagram, Master Soul Oficial no Instagram também, LinkedIn Paulo Alvarenga, procura lá e a gente vem desenvolvendo esse papel. Vocês me acham aqui também na ISAT HT1, nossa casa aqui também, mas é isso. E no CBTD agora estaremos lá também, né? Vou dar palestra aqui no stand deles, tem a minha palestra também no CBTD sobre liderança humanizada e performance, onde eu entro com mais detalhes, e é isso. Compra um livro do PA e vai lá no nosso stand no evento do CBTD, que vai ser 22, 23 e 24 de junho. Vai lá pegar um autógrafo e tirar uma foto com o PA. Maravilha, vai ser uma honra receber vocês lá. Algum livro para recomendar além dos seus? Algum filme para ilustrar isso que nós falamos? Nas minhas redes sociais, eu, de certa forma, sempre estou divulgando livros e filmes. Não adianta, eu sou mega apaixonado. Vou dar um podcast para vocês que está relacionado com alguns livros também do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, Despertar de uma Nova Consciência. Mas vai lá no podcast da Oprah, chama-se Soul, de Alma. Ela tem uma série de 12 episódios onde ela entrevista o Eckhart Tolle numa jornada de expansão da consciência. Para mim, todos os podcasts da Oprah são maravilhosos, mas esse com o Eckhart Tolle, para mim, é uma conexão muito forte e conversa muito com aquilo que eu acredito e eu venho vivenciando na minha vida nos últimos anos. Perfeito. PA, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por toda a riqueza que você traz para a gente e pelo que você representa para a gente aqui, né? A audiência que está acompanhando a gente aqui hoje sabe da importância que o PA tem com as palavras e a mudança e transformação que ele tem feito na vida das pessoas. Agradeço vocês aqui também pela audiência, né? Quem esteve com a gente até aqui. Recomende esse programa para os seus amigos. O programa do PA junto com a gente aqui estará gravado, você pode assistir novamente, tá bom? Você me acha também nas redes sociais, está aí no vídeo para você. Cris Franco Oficial lá no Instagram, também estou no LinkedIn, estou no YouTube. Você pode levar, como eu comentei, esse programa até a sua empresa, pode levar o PA e pode levar um programa de treinamento feito por nós todos aqui, aonde vocês estiverem, tá bom? Gente, obrigado, espero vocês no mês que vem, na próxima edição do Papo Digital, e visita a gente lá no CBTD, 22, 23 e 24. Aliás, no dia 22, no final do dia, tem uma mega surpresa que a ISAT vai contar lá no evento. E o PA estará com a gente lá. Com certeza. Eu adoro surpresas, são parceiros. Vai lá, gente, vai visitar que a surpresa é boa, viu? É isso aí. Tchau, gente. Obrigado. Gratidão a você.